Olá, seja bem-vindo. Quarta parte do tema: Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mateus 6:24. Essas são as palavras do verdadeiro Salvador, que veio nesta terra e derramou seu sangue, sim, sangue celestial que tem o poder de te salvar. Ele falou isso por quê? Porque ele estava lá desde o princípio. Ele é o primogênito, ele é a primícia. E ele viu tudo acontecer. Então, neste vídeo agora, que você já assistiu o vídeo anterior, onde você ficou sabendo como aconteceu. Como aconteceu, por que aconteceu e o que aconteceu. Realmente, agora, quem ficou lá no reino foi a parte quente. 1/3 dos anjos ficaram lá no reino junto com o Pai, porque eles agiram de maneira quente. Sim, eles tiveram a decisão. Eles não ficaram em cima do muro, nem tiveram dúvidas. Eles obedeceram e escolheram obedecer ao Pai, por amor. E por esse motivo ficaram no reino e estão lá eternamente. Não passarão por condenação nenhuma. Já a outra parte, a outra terça parte caiu. Foi considerada anjos caídos, condenados sem direito algum a ter outra chance. Sem direito algum. Esses não têm mais chance. Estão condenados. Juntamente com o Deus deste mundo, o Senhor das Trevas, ou o Lúcifer, ou como você queira chamar. Tá aí o emoji dele. Mas ainda tinha uma parte, que seria a terceira parte, dos seres espirituais criados à imagem e semelhança do Messias, do Salvador. Essa terceira parte ficou em dúvida. Sim, ficou em dúvida. Queria muito ser quente, mas não teve coragem, teve força de obedecer. Queria muito ser frio, gelado, para curtir, ter os prazeres, mas também não teve coragem. E ficou em cima do muro. O Pai, vendo esses seres espirituais em dúvida, não os condenou. Deu uma chance a eles, a pedido do Salvador, do Messias. Porque lá no reino, esses mornos não podem mais ficar, eles são mornos. Se eles ficarem lá, eles vão começar a criar confusão, eles vão começar a criar intriga, calúnia, eles vão começar a deixar seu lado ruim aparecer, e o Pai não quer. Então, agora o Pai vai criar um local. E esse local se chama Terra. Como foi chamado. E aonde estamos hoje. Aonde nós estamos aqui hoje. Sim, o Pai criou o primeiro dia. Tudo isso você já sabe. Eu não vou entrar nesses detalhes. Teve o primeiro dia, teve o segundo dia da criação, teve o terceiro dia da criação, o quarto dia da criação foi o sol, a lua, as estrelas. O quinto dia da criação, se você ler lá, foi a criação das ervas, das águas, dos peixes, tudo que era seres viventes e seres que voavam. Aí teve a criação dos animais. E no último dia, no sexto dia, teve a criação do homem. Sim, agora o Pai vai criar o homem. A sua imagem e semelhança novamente. Veja que aqui traz de novo a mesma situação, a imagem e semelhança de novo.
Então, o Pai, o Salvador, aqueles anjos que ficaram lá, eles agora vão criar o homem, a sua imagem e semelhança. E o Pai cria o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança. E o Pai sopra do seu espírito neste homem. E este homem passa a se tornar um ser vivente. Só que ele era um ser espiritual e passou a ser chamado de Adão. Então, até aí você já sabe. Agora o Pai, ele começa a criar, ele vai conversar com este ser. Este ser, Adão, como você já sabe, conhece, este ser vai ser o representante de todos aqueles que ficaram mornos lá no reino. É isso mesmo. Adão agora é o primeiro, e ele é o representante de todos aqueles que ficaram mornos lá no reino. Ou seja, dentro de Adão, preste muita atenção, dentro de Adão agora o Pai, na semente de Adão, no sêmen de Adão, ele vai colocar todos aqueles, todos aqueles milhares de milhões lá. Ele coloca dentro do sêmen de Adão. Adão agora é o primeiro. E aí o Pai começa a conversar com Adão. Note, aqui eu quero que você preste muita atenção. O Pai, o Criador dos céus e da terra, ele agora está conversando com Adão. Este Adão aqui que ele está conversando não é um Adão carnal ainda, é um Adão espiritual. Por este motivo que o Pai está conversando com ele. Mais tarde, em outros vídeos, você vai entender por que eu estou falando isso. Mas o Pai está falando com Adão, o Adão espiritual, e está passando para Adão as suas ordens, os seus mandamentos, as suas regras, a sua vontade, cara a cara. Adão está tendo um contato visual diário com o Pai, com o Senhor, o maior Senhor, o Senhor maior, o Pai. E o Pai explica para Adão: olha, Adão, você vai cuidar aqui do jardim, você vai trabalhar. Sim, Adão, você vai trabalhar, você não vai ser um vagabundo, você vai trabalhar, você vai cuidar de todo o jardim e também você vai dar nomes a todos os animais. E você vai guardar as minhas palavras, os meus mandamentos, que eu estou te falando. Eu estou te ensinando o que você deve fazer para que você viva e obedeça. Mas o Pai, em momento algum, meu amigo, minha amiga, o Pai obrigou Adão a amá-lo, a amar, a obedecer forçado. Não, o Pai ensinou pessoalmente, mas cabe a Adão obedecer de livre e espontânea vontade. O Adão não era obrigado, não era. Então agora Adão, ele pede uma companheira. Até aí você já sabe, né? Então agora o Pai vai tirar da sua costela uma companheira. Parece uma historinha bem, né? Mas o Pai vai tirar da sua costela uma companheira e vai entregar para Adão. E o Pai fala assim para Adão: Adão, essa aqui é carne da tua carne e ossos dos teus ossos. Você vai ser responsável por ela, por ensinar a ela. Veja aqui que o Pai, ele não vai ensinar a mulher. Quem é responsável por ensinar a mulher é o Adão. Adão ficou com mais essa responsabilidade. Ele já era responsável por cuidar do jardim e dar nome aos animais. Agora ele passa a ter mais um compromisso, que é cuidar da sua mulher, que é carne da sua carne. Cuidar da sua mulher. Você está entendendo até aqui? Adão tinha um mandamento, que não era para ele comer de um certo fruto
de uma certa árvore. Esse era o mandamento de Adão. Se Adão tivesse obedecido a isso, esses seres mornos que tinham ficado lá teriam vindo a este mundo como seres espirituais. Porém, no decorrer do tempo, o Criador agora, ele deixa Adão e Eva livres. Ele não fica ali em cima prendendo. Também o Criador não coloca nenhum, vamos dizer assim, soldado, anjos armados lá para cercarem o jardim do Éden. Não. Ele deixa aberto. Por quê? Porque agora vai entrar em cena o acusador, o adversário, o Deus deste mundo, que havia sido lançado. Sim, o Criador, quando lançou uma terça parte dos anjos caídos, ele acorrentou. Mas o Deus deste mundo, a Lúcifer, ele deixou solto. Porque Lúcifer, ou o Deus deste mundo, ou o Rassatã, o chifrudo, como você queira chamar, Lúcifer, ele foi ousado. E ele fala para o Criador, você não está dando opção de escolha. Se você me banir, você automaticamente não está dando opção de escolha para eles. E eles não vão conhecer a verdade, nem o bem nem o mal. Eles não vão ter entendimento da verdade e nem vão conhecer o bem e o mal. E eles não vão ter escolha. Eles não terão escolha. E aí eles serão obrigados a gostar de você, porque eles só vão saber que você existe, que você está me banindo. Então veja aí a armadilha, como o Deus deste mundo é sagaz e ele é traiçoeiro e ele é astuto. Ele é muito astuto, muito mesmo. Então, para te enganar, meu amigo, minha amiga, ele não tem trabalho nenhum para te enganar, mas nenhum mesmo. E é isso que ele tem feito ao longo de milhares de anos, te enganar. Ele é o pai da mentira. Essas são as suas armas. E ele pode usar livremente. Então agora o Criador, ele deixa que o Deus deste mundo, o acusador, o Rassatã, o chifrudo, ele entre até o jardim. E ele agora sabe que ele não vai conseguir convencer Adão, porque Adão ouviu do próprio Criador a verdade. Então Adão está firmado. Então ele vai em quem? Ele vai na mulher, em Eva. Sim, o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o Rassatã aqui, ele vai na mulher. E a mulher está lá, admirando a árvore, admirando os frutos. E ele chega e fala, nossa, que frutos legal. Agora aqui eu estou usando uma linguagem bem imaginatória. Bem assim sonhadora, vamos dizer assim, uma imagem para que você possa ter uma noção do que pode ter acontecido. Então ele chega na mulher e ele diz, olha, que delícia deve ser esse fruto. E ela, deve ser muito bom, mas nós não podemos comer. Por que vocês não podem comer? Por quê? Por quê? Por que você não pode? Porque o Criador falou que o dia que nós comer desse fruto, nós vamos morrer. Capaz que ele falou isso. Não, ele não quis dizer isso exatamente, que vocês vão morrer. Vocês não vão morrer. Você pode comer. Não, mas por via das dúvidas, não vou comer. A Eva. E aí ele fala, não, mas então pega no fruto. Não, pegar você pode. Cheirar você pode. Lamber você pode. Até morder você pode, desde que você não coma o fruto. Mas com certeza, se você comer esse fruto, vocês não vão morrer. Muito pelo contrário, vocês vão se tornar iguais a ele. Vocês vão conhecer a verdade, o bem e o mal, a vida e a morte. Vocês vão conhecer a verdade. Os seus olhos vão se abrir, mas vocês não vão morrer. Essa foi a tática usada pelo enganador. E ele usa isso para enganar todas as pessoas, todo dia. A mulher, diante daquela promessa de que não iria morrer e que ainda seria igual ao Criador, ela come. E ela come, ela vê e ela sente que ela não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente.
ela vai e leva até Adão. Adão, olha, eu comi, é gostoso demais, é muito bom. E eu não morri, muito pelo contrário. Eu estou vendo coisas agora, eu estou tendo um entendimento bem diferente. Come, você não vai morrer. E Adão come também. E naquele momento ambos se verem nus e se envergonham e procuram se cobrir. Eles não tinham essa vergonha antes, agora eles passam a ter. E o Criador naquele momento chega e pergunta: onde você está? Por que você está se escondendo? Por um acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer, que eu te ordenei não comer? Você comeu? E agora aqui, eu estou dando uma acelerada, meu amigo, minha amiga, mas você já sabe tudo isso, você já sabe dessa história. A questão é que você não sabe os detalhes mais profundos da história. Então agora aqui o Adão fala: foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, ela me trouxe e eu comi. Aí o Criador vai na mulher: por que você fez isso? Ah, foi a serpente. Lembre-se, serpente. Serpente. Guarde sempre essa palavra, serpente. Foi a serpente, ela me enganou. Ela me enganou e falou que não teria problema, que eu não ia morrer, e eu comi. Agora já era. Então agora vocês estão banidos daqui. O Criador dispensa eles do jardim, né? Mas antes o Criador, ele dá uma palavra, uma profecia. Uma profecia. E é aqui que você precisa se atentar, meu amigo, minha amiga. Uma profecia. O Criador fala para a mulher: com dores de parto você vai ter à luz filhos. E a tua semente será inimigo da semente da serpente. A tua semente vai ser inimiga da semente da serpente. E da tua semente nascerá um que pisará a cabeça da serpente, vai esmagar a sua cabeça. A serpente vai lhe machucar o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça e vai vencer a serpente. Lembre-se aqui, meu amigo, minha amiga, quando o Criador falou isso, quando o Criador falou essas palavras, só existia Adão, Eva, os animais e a serpente. Adão, Eva, os animais e a serpente. Guarde bem essa passagem. Não existia, meu amigo, minha amiga, nenhuma outra nação. Só vieram a existir depois. Não existia nenhuma outra nação. Então, se alguém chegar para você e falar: olha, o Salvador, ele tem que vir de tal tribo, de tal nação, ele tem que ser de tal descendência, isso é uma mentira. Mentira, mentira, mentira. Por quê? Porque naquele momento só existia Adão e Eva. Só Adão e Eva. E o Criador fez essa promessa para Adão e para Eva, que da semente de Eva. E nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele não falou: olha, da semente de tal povo que eu vou escolher um dia vai nascer o Salvador. Não, meu amigo, minha amiga. O Criador, ele não faz acepção de pessoas. O Criador dos céus e da terra não faz acepção de pessoas. Não faz. Por esse motivo, o verdadeiro Salvador não tem descendência aqui desta terra. Não tem tribo, não tem nação, não tem nada, nenhum povo. Não tem. Ele veio para todos. Todos. Sim, ele nasceu em um determinado ano, um determinado lugar, mas ele não tem descendência. Se você entender isso agora, você vai, com certeza, disparar aí um monte de gatilhos que vai te libertar. O Salvador não tem descendência. Ele não é de tribo tal, tribo tal, tribo tal, ou de nação tal, de nação tal, de nação tal, ou de religião tal, de religião tal, de religião tal. Ele não está preso a isso, meu amigo, minha amiga. O Salvador é celestial e veio para todos que quiserem e entenderem a verdade. E é agora, no próximo vídeo, que eu vou te explicar como que o acusador, o Deus deste mundo,
o senhor deste mundo das trevas passou a ser ele, o senhor deste mundo, né? Passou a ser o senhor deste mundo. É no próximo vídeo que eu vou te dizer, te mostrar como que ele passou a ser o senhor deste mundo e o que ele tem feito para distrair, desviar, condenar, levar o maior número de pessoas possível para a perdição. O que ele tem feito? Esse é o objetivo dele, é enganar, 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 enganar todos os dias. Ele não tira férias, meu amigo, minha amiga. Ele não dorme, ele engana dia após dia. Então, no próximo vídeo, eu vou te falar por que ele faz isso, como ele faz isso e como ele se tornou o senhor deste mundo. Tá bom? Obrigado por você ter ficado até agora. Se inscreva no canal, deixe o like, faça um comentário se quiser.